Olá, pessoal. Eu sou Gilda Moura, sou psicóloga e hipnóloga, tá? Com mais de 40 anos de trabalho estudando fenômenos extraordinários ou fenômenos anômalos. Isso inclui não só fenômenos estranhos, como contato com o extraterrestre ou com OVNIs, mas também experiências espirituais fortes, anômalas, tá? Por que eu trato isso? Por que eu me interessei por isso sendo psicóloga? Primeiro, me interessa a consciência e os estados diferentes da consciência, sempre foi meu estudo. Mas acontece que no Brasil, quando esses fenômenos começaram a ser muito fortes, tá? No ano de 1998, eu acho, mais ou menos, tá? Eu era sozinha como psicóloga e começo a ser procurada para entender o que estava acontecendo, pessoas sofrendo, passando por experiências muito esquisitas, com seres estranhos que não sabiam o que era, que eu também não sabia o que era, tá? Então eu colocava numa prateleira, mas a dor daquelas pessoas me incomodava. Então eu queria encontrar uma forma ou método em que eu pudesse ajudar essa gente. E aí fui desenvolvendo, eu já tinha aprendido auto-hipnose e hipnose, gente, que para mim, na verdade, foi a grande mudança na minha vida, foi aprender auto-hipnose. Eu já lidava com fenômenos mediúnicos, de sensibilidade, mas eu não os tinha organizado. A auto-hipnose me ajudou a organizar o estudo, os fenômenos e a minha própria vida, tá? Então foi o grande marco diferencial na minha vida, foi aprender a auto-hipnose. No princípio eu não aprendi hipnose. Eu inclusive usava outros hipnólogos no início da pesquisa. E aí quando eu aprendo a hipnose, eu vou desenvolver um método de ajudar e mesmo de pesquisar, diferente do que os hipnólogos anteriores usavam. Porque eles tinham uma coisa muito de só tirar a informação. O interesse era tirar a informação das pessoas e não cuidar das pessoas. Então eu começo a me interessar por essas pessoas para cuidar delas, para saber o que estava acontecendo, por que elas passaram por aquilo, como é que era a vida delas. E aí eu vou desenvolvendo um método. E eu depois vou contar para vocês como é que vai começar, né, o movimento de criar esse curso, tá? Eu levei alguns anos para realmente ter vontade de fazê-lo. Mas o principal nisso tudo foi a mudança da minha vida e a mudança que eu pude observar nas pessoas à medida que eu as ouvia, que eu as tentava entender o que estava acontecendo e não simplesmente classificava como fenômeno psiquiátrico ou fenômeno psicótico ou fenômeno desse tipo, mas eu as ouvia. Dava espaço para elas falarem e eu poder começar a entender. E aí, à medida que eu fui colocando aquilo de lado, tá, eu fui aprendendo uma coisa. Nesse fenômeno, o importante é a repetição das experiências. Quer dizer, essas experiências se repetirem igual em outras pessoas. Então, estando se repetindo em muita gente, significa que isso é real, que não é uma experiência fantasiosa de uma pessoa só, tá? E quando esse fenômeno começa a ser estudado por Harvard, é exatamente por causa de que achavam que era uma doença psiquiátrica no mundo, tá? E depois é que a gente faz, essas pessoas vão passar por muitas baterias de teste e vão perceber que não era uma doença psiquiátrica, mas que eles realmente estavam vivendo uma experiência extraordinária que não tinha conhecimento nem classificação no nosso mundo moderno nem na nossa ciência. Então, por isso eu vou estudá-los, vou colocar ele tudo na cabeça deles. E a criação desse curso é para ajudar outras pessoas que, como eu, tá, queiram lidar com isso. Porque, ou mesmo que não queira, porque apareça de repente no seu consultório. E você não sabe o que vai fazer com aquilo e vai mandar para um psiquiatra e vai classificar como doença. Tá? Então, esse curso é um alerta, esse curso é uma ajuda para vocês entenderem aonde está a diferença entre o fenômeno anômalo e o fenômeno psiquiátrico, tá? Então eu gostaria muitíssimo que o máximo de pessoas pudessem fazer esse curso, porque daqui para frente, com tanto fenômeno acontecendo, as pessoas cada vez mais vão precisar de ajuda, tá? E eu já tenho 40 anos nisso, já estou idosa, estou precisando que gente continue a fazer o que eu sempre fiz, ajudando as pessoas.